A AIDS é o estágio mais avançado da doença causada pelo vírus do HIV, que acomete o sistema imunológico. A AIDS é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Relações sexuais sem proteção e o compartilhamento de material para o uso de drogas injetáveis são os principais meios de contaminação pelo vírus HIV. Além disso, a transmissão do vírus ocorre por contato direto com líquidos corporais infectados, transfusão de sangue, inseminação artificial, transplantes de órgãos e de mãe para filho durante a gestação e a amamentação. Alguns pacientes soropositivos não manifestam a doença, mas ainda assim podem transmitir o vírus que está incubado no organismo. A transmissão. A AIDS é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e esse vírus entra na pessoa, invade e destrói as células de defesa conhecidas como T, CD4. Elas organizam a resposta imunológica da pessoa. Além da pessoa contaminada pegar AIDS, ela também fica suscetível a pegar outras infecções, como herpes, tuberculose, pneumonia, candidíase, meningite, até mesmo alguns tipos de câncer que estão ligados diretamente com a AIDS. O vírus HIV é transmitido para outras pessoas em relações sexuais, pelo sêmen ou secreção vaginal. Porém, não é só com isso. Ela também pode ser transmitida por transfusões de sangue, com material contaminado, contato com ferimento e também com leite materno da pessoa contaminada, né? A AIDS não é uma doença que tem uma cura. Porém, se a pessoa tem um diagnóstico precoce, se ela ter um estilo de vida saudável, ela consegue lidar tranquilamente, viver uma vida tranquila, que a expectativa dela vai lá para a altura de uma pessoa que não teve a doença. Vive aí tranquilamente, porém seguindo as precauções, né? Tendo uma vida saudável e tomando remédio. Os sintomas. Os sintomas da AIDS dificilmente aparecem logo após a infecção, depois de um certo período, que varia de 3 a 6 semanas, aí que pode surgir sintomas iniciais e eles não são específicos, assim, tipo, pode ou não ter todos esses sintomas, que pode ser febre, que as pessoas confundem com uma gripe, fraqueza, diarreia, e os gânglios aumentados. O que é os gânglios? Órgãos formados pelo tecido linfóide e estão distribuídos por todo o nosso corpo. Eles são localizados nas axilas, na virilha, no pescoço, em várias partes do nosso corpo. E após um tempo desses sintomas ter aparecido, começam a aparecer os sintomas mais graves, que tem perda de peso, anemia, perda de memória, dificuldade para se concentrar, e as doenças que eu falei lá atrás, as oportunistas. Como você fica mais suscetível, uma hora vai chegar essas doenças, que é hepatite virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, candidíase e sarcoma de Kaposi, que é que é um tumor de pele e pode vir junto com a AIDS aí. Quando o vírus HIV foi descoberto na década de 80, as únicas formas de prevenção da infecção eram a abstinência sexual ou o uso de preservativos, as camisinhas. Enquanto a abstinência era a única forma 100% eficaz, a camisinha ajudava a reduzir o risco, mas não era totalmente segura. Até porque a qualidade do produto naquela época ainda não era muito rigorosa, E não havia campanhas de educação sobre como utilizar o preservativo. Felizmente, a história começou a mudar a partir de 2010, com a chegada de tipo de tratamento antirretroviral. Os antirretrovirais são fármacos usados para o tratamento de infecções por retrovírus, principalmente o HIV. Já os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que se replicam para produzir o DNA a partir do RNA, usando uma enzima denominada transcriptase reversa. Com a chegada de tipos de tratamento antirretroviral cada vez mais eficazes, duas situações novas começaram a se tornar realidade: o uso de medicamentos como forma de profilaxia contra a transmissão do HIV, profilaxia pré-exposição e pós-exposição, e um número cada vez maior de pacientes soropositivos que, ao conseguirem alcançar níveis indetectáveis de vírus no sangue, já não eram mais capazes de transmiti-los para outras pessoas. A profilaxia pré-exposição, com a sigla PrEP,
é uma forma de tratamento preventivo que envolve a administração diária de um comprimido do medicamento antirretroviral Truvada, que é composto por emtricitabina mais tenofovir, para os indivíduos soronegativos que apresentam elevado risco de contaminação. A profilaxia pré-exposição, se tomada de forma correta, reduz o risco de transmissão do HIV em 90%, uma taxa maior que a do preservativo. Entre as pessoas que usam drogas injetáveis, a PrEP é um pouco menos eficaz, reduzindo o risco em pouco mais de 70%. Mesmo fazendo uso da PrEP, os pacientes são aconselhados a usar a camisinha como forma de potencializar a prevenção. Se o objetivo for engravidar, a camisinha pode ser abandonada após 20 dias do início da profilaxia, que é o tempo mínimo necessário para que o tratamento faça efeito nas mulheres. A profilaxia pós-exposição, com a sigla PEP, é uma forma de prevenção do HIV semelhante à PrEP, com a diferença de ser iniciada após o paciente ter sido potencialmente exposto ao vírus, como nos casos de estupro, rompimento da camisinha durante a relação com alguém de soro positivo, usuários de drogas que compartilharam agulhas ou profissionais de saúde que se acidentaram com agulhas ou material biológico potencialmente contaminado. A PEP também é feita com a administração de medicamentos antirretrovirais, que devem ser iniciados o mais rápido possível, de preferência nas 2 primeiras horas após a exposição ao vírus e no máximo em até 72 horas. O início precoce da profilaxia elimina o vírus HIV antes que ele consiga se multiplicar no organismo do paciente, impedindo sua contaminação de forma permanente. A profilaxia pós-exposição dura 28 dias e o paciente deve ser acompanhado pela equipe de saúde por mais 90 dias. Imediatamente após o início da PEP, o paciente precisa ser testado para HIV para ter certeza de que o mesmo já não era previamente soropositivo. Se o resultado vier positivo, a profilaxia é interrompida e o paciente deve ser encaminhado para iniciar o tratamento do HIV. Se o resultado inicial vier negativo, o paciente deve repetir o teste após 3 meses. Um estudo publicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, avaliou a eficácia da PEP em um grupo de 200 pacientes homossexuais. Destes, 68 aceitaram fazer a PAP em caso de relação de risco, e 132 não tomaram nenhum medicamento. Após 2 anos, apenas um paciente no grupo que fez a PAP foi contaminado, enquanto 10 pacientes do grupo que tomou os antirretrovirais acabaram se tornando soropositivos. Esse resultado aponta para 80% de redução no risco de contaminação com o uso da profilaxia pós-exposição. HIV, por mais do tempo que ela já exista, e por mais pessoas que já tenha contaminado, ela ainda não tem uma cura. Mas é uma doença muito difícil de se criar uma vacina, mas por conta da velocidade que ela se desenvolve no seu corpo. Mas existem remédios que você pode tomar que te ajudam na proteção dessa doença, né? Tanto que no Brasil e na China, com a ajuda desses remédios, os casos diminuíram em 80%, que é muito bom. Mais de 35 milhões de pessoas no mundo têm HIV. Se você parar a pensar, é bastante coisa. E só que no Brasil tem em média 920 mil pessoas que vivem com essa doença atualmente. Porém, 2/3 dessas pessoas que têm essas doenças vivem na África subsaariana. E a África é um país muito prejudicado pela essa doença, em que 1 a cada 6 pessoas tem esse vírus e é afetado por essa doença. Em 2018, a gente tinha quase 600 mil pessoas no tratamento de HIV, isso no Brasil. Em 2019 foram diagnosticados 41 mil pessoas com essa doença. Isso diminuiu bastante por conta dos tratamentos e dos remédios que você pode consumir para poder tratar dessa doença. O Ministério da Saúde, ele afirma que eles conseguiram evitar em média 10 mil casos no Brasil de HIV. O nosso corpo, quando você contrai o vírus da HIV, ele demora 6 dias para poder começar a criar anticorpos. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você contrair essa doença, a doença da AIDS, e você for em um médico para poder fazer o teste 6 dias após você ter pego essa doença, nesses 6 dias você não vai conseguir um resultado certo. Ele sempre vai dar negativo por conta do seu corpo não ter desenvolvido nenhum anticorpo nesse tempo.